Boa noite, meu povo. A paz do Senhor Jesus. Graça e paz a todos que me ouvem nessa noite. Já quero desejar que Deus seja contigo, com a tua família, com a tua casa. Que Deus esteja no meio de nós através da pessoa de Jesus Cristo, o único digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada ao nome desse Deus. Vamos meditar na palavra? Glória a Jesus. Já quero deixar, querido, para o teu coração nessa noite, para que você venha criar confiança, esperança, porque para Deus nada é impossível. E a palavra do Senhor diz que aqueles que vai a Cristo de maneira nenhuma, Ele lançará de mãos vazias. Que nessa noite você possa buscar o Espírito Santo de Deus através da pessoa amada de Jesus Cristo, o único que pode te levar até Ele. Diz assim a santa palavra do Senhor em Romanos 8, Romanos capítulo 8, 33. Se você quiser, ainda dá tempo você pegar a sua Bíblia, a sua palavra, para junto lermos ou lê-la. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Vou repetir, Romanos 8, capítulo 8, versículo 33. A seguir. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque Ele nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ou seja, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Jesus. Queridos, a palavra do Senhor diz que todos nós estávamos destituídos da glória do Senhor. Éramos vistos como pecadores. Não tinha mais solução. Deus havia mandado profetas e mais profetas, descrito lá no Velho Testamento, mas nenhum deles conseguiu fazer o que Jesus fez. Por quê? Porque eles eram homens como nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, mas não puderam dar a salvação da vida daquele povo. Então chegou um momento em que Deus até falou que se arrependeu de ter feito a humanidade. Por quê, queridos? Por causa dos problemas, por causa da falta de temor, por causa da falta de respeito à santidade do nosso Deus, porque a humanidade resolveu, entre escolher Deus, que é o caminho da vida, escolheu o caminho da morte. Então, queridos, já estávamos todos destituídos por causa dos nossos pecados. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho amado Jesus para resgatar as nossas vidas e nos religar com Ele, com Deus.
E foi através do sacrifício vivo na cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo, que podemos hoje dizer, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Aí Jesus ele pergunta, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus te escolheu, deu até o Filho amado dele para salvar a tua vida, para salvar a humanidade. Deu o Filho para aqueles que querem, porque não é por força nem por violência, mas é pela ação do Espírito Santo que Deus trabalha em nós. Então, para aqueles que querem uma aliança com Cristo, ele se ofereceu como sacrifício vivo para que nós hoje estivéssemos aqui. Então, depois do sacrifício, quem poderá anular o sacrifício de Cristo na cruz? Ninguém pode anular esse sacrifício. Só se você mesmo ou eu mesma não quisesse uma aliança com ele. Mas, do contrário, para aqueles que querem, ele diz nessa noite, quem tentará acusação contra você, contra os meus escolhidos? É Deus quem te justifica, é Deus que me justifica. Queridos, não procure ficar se justificando, não se justifique, deixe Deus falar por você. Se você tem certeza que você anda numa conduta de paz, se você tem certeza que você tem uma aliança com Cristo, se você está honrando essa aliança, não se preocupe. Não fique procurando contendas, não fique procurando diz que me disse. Deixa Deus responder por você, porque Deus ele é justo. A Bíblia diz que ele não tem o culpado por inocente, mas também não terá o inocente como culpado. E nisso nos dá um alívio em nossas almas, porque sabemos que Deus sonda os nossos corações. E Ele sabe quem é você. Ele vê o teu sentar, o teu deitar, o teu levantar. E Ele vai te justificar na hora necessária. Não se justifique. Não fique tentando convencer o ser humano de quem é você. Ao contrário, dê exemplo na palavra do Senhor e deixa Deus falar. Seja um imitador de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Deus. É só o que você precisa. Imite Paulo, porque Paulo era um imitador de Deus. Você só precisa ser um imitador de Deus. Viver dentro da palavra do Senhor. E no mais, deixa que Ele fará. Ele quem vai te justificar naquele grande dia. Ele vai prestar contas diante de Deus da tua alma, porque foi Ele que te resgatou do pecado. A Bíblia diz que Ele nos transportou das trevas para a luz. E hoje estamos aqui na luz. Quem é a luz? É o próprio Jesus. Ele diz que Ele é a luz do mundo. E sem Ele nada podemos fazer. Então nessa noite Ele te diz, é Deus quem te justifica. Quem é que condena? Ninguém pode te condenar se Cristo não te condenar. E Ele não está condenando. Ele ainda está te salvando, Ele ainda está como Salvador. A porta ainda está aberta. Ainda temos tempo de fazermos uma aliança com Ele e reinarmos com Ele eternamente. Um dia a porta da graça vai se fechar, queridos. Não sabemos o dia e a hora. O próprio Jesus disse que Ele não sabe. Só quem sabe é o Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, único e verdadeiro. Então aproveitemos nessa noite, porque temos um Deus que nos justifica. Ele diz que Ele não está te condenando. Ele agora ainda não veio como juiz. Ele virá. Nos últimos tempos, depois da vinda de Cristo, Ele virá como juiz. Mas ainda Ele te dá chance nessa noite, me dá chance de ter um encontro com Ele, de deixar que Ele nos justifique, de deixar que Ele nos defenda, que Ele cuide de nós. Ele é amor. Ele é justiça, mas Ele é amor. O que Ele quer é cuidar de mim e de você. O que Ele quer é te salvar, te proteger, te sarar. Sarar tuas feridas, tua alma. Perdoar os teus pecados. É isso que Ele quer. E Ele diz assim nessa noite, pois é Cristo quem morreu por nós. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos por nós, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Sabia que hoje, depois que Cristo veio e morreu na cruz por nós, Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus? Sabia que Ele hoje está sentado à direita de Deus como teu advogado? Ele diz lá na epístola de João, Ele diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, lembre que você tem um advogado. O que Ele quer, Ele sabe que você é pecador falho, mas o que Ele quer é que não continuemos na vida de pecado, que nos arrependamos.
e deixemos que ele venha nos justificar diante de Deus. Hoje você tem um advogado, você que tem uma aliança com Cristo, você tem um advogado. Então clame esse advogado. Peça que ele interceda a Deus por você. Aí diz assim a palavra ainda, continuando, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode, querido? Ninguém. Só você, se você não quiser esse amor. Só você, se você rejeitar esse amor. Mas do contrário, ele diz que homem nenhum pode, ser humano não pode, as potestades espirituais das trevas não pode, os anjos não podem. Veja que privilégio você estar na presença de Deus, tem uma aliança com Cristo. E ninguém pode anular esse amor que ele tem por você. E ninguém pode te roubar da mão dele. Somente vigie para que ninguém te roube a tua coroa, o que Deus já te deu. Porque ele diz que ninguém poderá nos separar dele. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele pergunta: a tribulação? Como é que está você nessa noite? Está deixando a tribulação te separar do amor de Cristo? Não permita, querido, que a tribulação, que a angústia, que a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, a espada, não permita que isso entre você e Deus. Pelo contrário, ele diz: olha, eu posso todas as coisas. Nada disso pode me separar de você. Se você nessa noite necessita de algo, peça ao Senhor, que está nos céus, e ele te ouvirá. Peça e o Espírito Santo intercederá por você. Talvez você não tenha mais nem forças, nem palavras, mas o Espírito Santo de Deus tem a função de interceder por você com gemidos inexprimíveis. Se você realmente estiver arrependido, se você realmente quer uma comunhão, uma aliança com Cristo, ele vai te ouvir. Ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, queridos, passamos por tribulações, todo dia somos entregues à morte. Aqueles que estão com Cristo são perseguidos mesmo. É notório porque a Bíblia diz que a gente também deve carregar a nossa cruz, sabe? Cristo passou pela cruz e nós passamos no mundo espiritual em forma de perseguição, fome, peste, tudo isso vem. Mas ele diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores. E terminando aqui, queridos, ele completa dizendo: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Cristo, que deu a vida por nós na cruz. Um amor tão grande, impossível de acontecer novamente, porque ninguém daria a vida por nós. Nem mesmo os nossos daria a vida por nós. Mas Cristo, ele deu a vida pelo seu povo, pela sua igreja. Um povo que outrora estava perdido. Não tinha quem os acolhesse. Mas ele se comoveu. Cristo amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Sabe o que é isso, querido? O seu Filho único, seu Filho unigênito, para morrer por nós. Jesus já estava com ele na glória. Ele não precisava passar por isso, porque Jesus também é Deus. Faz parte da Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele veio. Ele veio. Era o Verbo se fez carne e viveu entre os homens. Para quê, querido? Para nos salvar, para nos preparar, para deixar a mensagem de salvação. E ele curou, ele libertou, e ele disse que aquele que crê nele, no nome dele, fará coisas ainda maiores. Por isso estamos nessa noite, não porque queremos nos aparecer, não porque queremos crescer, não é isso. Queremos apenas pregar a palavra do Senhor para aqueles que, porventura, não ouviu, se ouviu, não deu crédito ainda. Eu quero te dizer nessa noite que ele está te dando chance de você ouvir a palavra através dos seus servos. É só o que queremos, continuar o que o Mestre mandou, pregar a palavra. E ele diz que devemos fazer isso a tempo e fora de tempo. Não tem tempo para pregar a palavra do Senhor. Não podemos perder oportunidades. Então, você que me ouve nessa noite, lembre que ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembra disso, que em todas essas coisas, perseguição, fome e peste, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Coloca essa palavra no teu coração. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Dê um passo para o Senhor Jesus e deixa Ele cuidar de tudo isso. Deixa Ele te curar, te justificar, te livrar. Faça uma aliança com Ele. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Grandes coisas, independente do que você estiver passando. E ainda que a gente venha passar a tribulação, saberemos que Deus está do nosso lado, nos livrando, nos guardando, nos amando, cuidando de nós todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe nessa noite, fique com vocês e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um, na casa de cada um. Oremos nessa noite, porque Deus se faz presente aqui nesse lugar. Glória a Jesus de Nazaré. Soberano, grandioso, maravilhoso, nessa noite nos entregamos na tua presença, Deus. Cremos que tu és o Todo-Poderoso e sabemos que, mesmo passando muitas coisas, tribulações, peste, fomes, sabemos que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Não é minha palavra, é a tua palavra que nos garante a vitória. Para aquele que crê em ti, para aquele que tem uma aliança e que vai fazer uma aliança contigo, Senhor. Tu és o Deus que por nós tudo executa. Diz a tua palavra, Deus, que tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nessa noite tu nos convida a termos uma aliança, a renovarmos a nossa aliança e deixar tudo em tuas mãos, porque és tu, nosso Deus, que nos justifica diante de tudo, diante de todos. É o teu poder, é a tua graça, é o teu Espírito Santo através do Senhor Jesus que nos justifica de todo mal. Amém? Que o Senhor guarde todos esses que têm me escutado aqui em oração. Toma a vida de cada um, toma a casa e a família de cada um. Toma, Senhor, todos os âmbitos da vida desse povo. Que o Senhor venha curar, sarar, libertar e cuidar. Que proezas e milagres venham acontecer na vida de cada um deles. Tudo que eles estiverem colocando em tuas mãos, crendo que tu estás fazendo, que eles venham receber em dobro da tua mão, por confiar em ti e na força do teu poder, porque não há outro Deus senão o Senhor, único, digno e verdadeiro de todo louvor. É o que te pedimos e já te agradecemos, Senhor, e que amanhã, nesse mesmo horário, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui de volta, orando e bendizendo o teu nome. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus.